Começando. Já começou. Estamos aqui ao vivo no canal do Conde, aqui, canal do Condão no YouTube, começando mais um Conde Anitta. Prazer imenso falar com o Rogério Anitablian mais uma vez. Deixa eu só fechar o meu... Peraí. Fechei. Saudando aqui o pessoal que já está aqui na espera para acompanhar o programa de toda sexta-feira às 17 horas, já um programa que já ficou no gosto, aí já tem um público cativo. Querido Anitta, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Os Playmobils estão bem, hein? Estão bem, estão bonitinhos aqui no lugar. Boa tarde, Conde, boa tarde aos amigos. Sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Grande Rogério Anitablian. A gente teve, Rogério, passou esse carnaval aí. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também do carnaval, do que foi colocado nas ruas aí pela população brasileira. Muito curioso que você não tem... As pessoas se perguntam, cadê o povo nas ruas? Aí está no carnaval, né? Se você olhar concretamente, foi uma manifestação gigantesca anti-Bolsonaro nesse carnaval no país todo. Você quer fazer? Faz uma introdução para a gente desse tema aí. O que você sentiu no carnaval? A insatisfação é muito grande, né? Porque a gente vê dois aspectos fundamentais. Um são aqueles eleitores que votaram, 47 milhões de eleitores que votaram no Fernando Haddad. E a outra parte do capital eleitoral dos 57 milhões de votos do Bolsonaro começa a derreter. E começa a derreter porque muita gente não quer se associar com toda essa confusão, com toda essa mentira, com toda essa corrupção, com todo esse governo que é um governo de dois pesos e duas medidas. Fica cada vez mais claro para as pessoas, né? Que é um governo que atua para privilegiar interesses de muito poucos. Carnaval, como é uma festa popular, acaba sendo reflexo dessa insatisfação. 47 milhões de eleitores do Haddad, proporcionalmente àqueles que participam. E parte do capital político do Bolsonaro, que derreteu dos 57 milhões, aproveitam para expressar a sua indignação. Mas eu acho que nós precisamos fazer mais, Conde. Eu acho que nós precisamos fazer mais e esse é o momento de capitalizar todas as forças que ainda prezam pela democracia no Brasil, que querem restabelecer o Estado democrático de direito, para que nós possamos buscar, no meu entendimento, a gênese do processo do golpe no Brasil. Que eu acho que esse é o caminho. Saber quem nós enfrentamos para que nós possamos enfrentá-los de uma maneira eficiente. Muito bom, Rogério. E aí a gente percebe, eu vinha dizendo que o carnaval ele provoca uma espécie de suspensão da agenda oficial do país. Quer dizer, o país para, o governo, de maneira relativa, também dá uma parada, o noticiário passa a destacar só as questões do carnaval, e depois desse estado de suspensão, vem a todo vapor, novamente, aí a rotina do país. E como não era de se esperar, a gente assistiu o Bolsonaro fazendo essa convocação para a manifestação anti-congresso e provocando também uma turbulência muito grande. Como é que você viu esse processo? Depois ele já fez uma live, desmentiu, aí mentiu novamente, dizendo que foi uma manifestação de 2015. Quer dizer, é um processo vertiginoso de mentira que parte do governo, né? E aquela máxima, que você conta uma mentira, como o presidente Lula falou em relação aos seus processos, você tem que contar outra, e assim sucessivamente, para poder justificar a primeira mentira que você contou. No caso dessa live que ele faz, dizendo que aquela manifestação seria referente ao processo de 2015, quando está claramente elencado que ali eles passam a facada, pretensa facada, que teria acontecido em 2018. Né? Também pode ser uma outra mentira, né? E pode ser uma outra mentira. É outra situação absolutamente inconcebível em relação ao processo democrático, de Estado democrático de direito vigente. Por que o Adélio tem que ficar isolado? Por que ele não pode ser ouvido? Por que a Globo não entrevista o Adélio, né? Faz um Globo Repórter? Por que não? Porque, quer dizer, tem muita história muito mal contada e eu sempre tenho insistido. A minha última percepção, que eu creio mais apurada, da situação que a gente vive, é que nós temos que entender quem participa da gênese desse processo, quem continua sustentando esse processo e quem verdadeiramente tem como prepostos esses agentes da situação de colocar a sociedade sob uma égide disfuncional. Porque o que acontece? Quando você fala que uma situação que claramente elenca um fato de 2018 diz respeito a 2015, você está subestimando a inteligência das pessoas ou você está provocando na sociedade um tipo de abordagem, de interpretação, é mais do que a história da verdade líquida ou da pós-verdade.
é uma ideia de levar as pessoas à absoluta descrença em relação, inclusive, ao que manifestamente é fato objetivo. Então, tem gente que patrocina essa lógica. Eu até acho que esse erro, de novo, não é voluntário. Eu até acho que, de novo, instigaram ele para fazer esse tipo de colocação, para que ele fosse contestado a posteriori e para que eles, com essa lógica de que algumas pessoas, um núcleo duro, acreditem em absolutamente tudo que emana de lá, possa tentar sustentar o insustentável e leva a sociedade para a discussão dentro de um processo que não é arrazoável. Anitta, me parece que o apelo da mentira é muito mais intenso do que uma conexão com a verdade. Então é preciso atualizar a mentira o tempo todo. Porque é uma coisa muito infantil. Parece que ele está aprendendo a mentir, né? É aquela coisa assim, da escola, de criança, né? Fala que não foi você. Fala que foi uma coisa antiga. E o cara vai lá e fala. Quer Fala dizer, que eu não faço mais. isso é uma coisa muito rudimentar do ponto de vista que é um insulto à inteligência de todo brasileiro. Agora, o gado do Bolsonaro gosta disso, aparentemente. Né? Continua ainda, acho que é o tipo de energia que vai mantendo o pessoal ali interligado, jogando os seus insultos, a sua guerrilha digital na internet e mantendo viva aí uma adesão do Bolsonaro. Falando em guerrilha digital, você deve ter acompanhado aquela situação lá do Atlético Mineiro, né? Que o diretor de futebol, Rui Costa, foi objeto de crítica na rede social, e aí os robôs entraram para criticar o Rui Costa, governador da Bahia. E aí você vê... Eu fiquei assustado, eu falei, mas os robôs entraram em campo? Eu pensei que os robôs tinham entrado em campo. Você pensou que os robôs fossem cruzeirenses, né? Cruzeirenses. Entrou naquele embate. Rui Costa, Petralha, comunista, Cuba, Venezuela. Quer dizer, é uma discussão absolutamente nonsense. Outra coisa que eu reparo, que não é nem um pouco criativa nessa guerrilha digital, é que os robôs patriotas, eles sempre carregam bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. Os robôs patriotas. Eu digo, os robôs patriotas, junto com os agregados, né, idiotizados ao longo desse, com a licença poética do uso do termo, que eu sei que tem gente que vai recriminar, mas com essas pessoas que, enfim, não têm cultura de paradigmática ou de arquétipo em relação à compreensão da situação, também usam essas bandeiras. Então, eu digo o seguinte, Conde, esse é um fenômeno que em outros países da região acontece da mesma forma, o que, mais uma vez, vai nos dar um indicativo de que essa é uma situação pasteurizada, que vem de fora para dentro e que aqui dentro tem seus representantes, tem seus animadores de auditório, mas que não é construída aqui dentro. Então, o que acontece? Esse negócio dos robôs que atuam de uma forma automática, que aqui criticaram o Rui Costa da Bahia, quando era o Rui Costa do Atlético Mineiro, eles trabalham, por exemplo, com a bandeirinha dos Estados Unidos da América e de Israel. Esses robôs que atuam na Colômbia atuam com a bandeira da Colômbia, dos Estados Unidos e de Israel. Esses robôs que atuam no Equador atuam com a bandeira do Equador, dos Estados Unidos e de Israel. Já não basta para verificar que é uma situação anômala, que não é uma situação inerente ao Brasil, sabe? Eu fico muito chocado e indignado quando você vê que na CPMI os donos da Yakovs, eles não prestaram juramento. Disseram que poderiam ser orientados por advogados, no sentido de que estariam sendo acusados. Eles se depararam com uma prova material de um disparo de conteúdo ilegal. E eles não souberam explicar aquele disparo de conteúdo ilegal. Tampouco estão declaradas essas despesas no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, tudo isso que acontece, parece que nós temos tudo material, nós poderíamos nos aprofundar muito mais, mas está tudo material e a justiça parece intimidada. Intimidada por quem? Intimidada e de mãos atadas, porque eu me lembro da Rosa Weber falando sobre, quando ela estava no TSE, dizendo sobre os disparos em massa do WhatsApp, que ela não tinha como investigar isso, e dizendo que fake news é alguma coisa que extrapola a possibilidade técnica de um tribunal, não existe tecnologia para isso, o Fux também deu esses argumentos. Quer dizer, o país fica assistindo, né, essa onda que, como você bem disse, se espalha por todo o globo, sobretudo a América Latina. Você tem aí uma sequência de golpes e de rupturas institucionais muito graves no continente, mas nós temos também algumas outras coisas acontecendo concomitantemente. Rogério, antes de passar para uma questão
para você novamente. Deixa eu prestigiar aqui e falar com o nosso bate-papo, Margarete de Oliveira Nascimento, saudando aqui. Obrigado, Margarete, um beijo para você. Carla Loba Cruz, Bertioga presente. Ela está dizendo, posso ser sua moderadora também, em Belo Condão, derrubar minions que atrapalham um bom diálogo, para mim é prioridade. Eu não sei como é que a gente autoriza moderador no canal. Você vê que eu sou uma pessoa também. Você sabe? Você já adicionou lá? Eu descobri, recentemente orientado, inclusive, por um amigo comum, eu descobri como que a gente fazia. Está lá nas configurações. Está nas configurações. Eu vou ver, Carla, e daí vou autorizar você como moderador aqui. Muito obrigado pela presença. Marcelo de Mello, saudações. Max Pedro da Silva, está me chamando aqui de Condex, valeu. Jocelina Ferraz de Almeida, boa tarde, queridos de Niterói. Eu que te gosto, está aqui meus carequinhas prediletos. Vamos mais aqui adiante. Deixa eu ver, corações. Obrigado, viu, Catiane Cazuza. Está dizendo aqui, o problema é ter de trabalhar e estar vidrada nesses dois seres humanos queridos e informativos. Obrigado, olha só. Vamos lá, sem ferir o ritmo do trabalho, né? Dá para ficar escutando ali mais ou menos então, o que a gente está falando. Rogério, eu disse que acontecem coisas simultâneas a tudo isso. A gente tem nos Estados Unidos Bernie Sanders despontando como possível candidato, também já sendo assediado por forças ali do establishment americano. A gente tem o Lula indo para a Europa para ser homenageado em Paris e visitar o Jardim Marielle Franco também, e discutir desigualdade social no mundo. Eu estou preparando a live na sequência aqui para falar do possível retorno da civilização. A gente está num pesadelo com o governo Bolsonaro, mas, como o próprio Lula às vezes destaca, quer dizer, ciclos eles têm o seu prazo de validade. Tem uma hora que não dá mais para avançar. O que você enxerga de bom no cenário brasileiro nesse momento? O que você poderia dizer para o nosso público aqui? Falar, olha, está acontecendo isso, e a tendência é que a gente possa equiparar um pouco mais esse jogo. O que está acontecendo de bom, no meu entendimento, é que fica cada vez mais difícil eles encontrarem uma saída de uma narrativa que seja razoável, no sentido de que ela seja razoável e permeável para um segmento expressivo da população brasileira. Eles ficam cada vez mais concentrados a um meio muito restrito, que é esse meio fanático, que vai repercutir tudo, que se o Bolsonaro pedir, com a licença poética, para eles comerem cocô, eles vão comer cocô, sabe? É gente fanática, é gente que está para fazer qualquer coisa para permanecer nesse estado de coisas que muitas vezes fala muito mais sobre situações de caráter pessoal, de grupos da sociedade brasileira, do que em relação ao interesse comum. E o que eu vejo de interessante é que fica cada vez mais difícil para eles sustentarem uma narrativa que possa ingressar majoritariamente na sociedade como algo razoável, como algo que possa ser entendido como algo que possa ser exitoso, por exemplo, dentro de um processo eleitoral. Agora, o que preocupa, mais uma vez, é quem vai capitalizar esses louros. Será que nós, no campo nacional e popular, vamos capitalizar esses louros? Ou será que figuras que são pseudo-defensoras da democracia capitalizarão? Acho que as eleições de 2020 vão nos falar muito a respeito disso. A gente, quando vê a Vera Magalhães, por exemplo, dizendo que é vítima da arbitrariedade do governo Bolsonaro, aí a gente, claro, tem que olhar um pouquinho para trás para ver o que ela fez com o governo do Lula, com o governo da Dilma, com o processo de deposição da Dilma e com tudo que veio na sequência. Inclusive com o governo do Temer, você deve lembrar, quando começou, ela dizia, não encha o saco, deixa o Temer trabalhar, né? Eles defendiam o governo do Temer. A Vera era uma das que defendia o governo do Temer, que hoje diz que o problema da democracia, que a democracia está aviltada porque a gente vive um processo arbitrário, como se ela não tivesse responsabilidade. Isso nas eleições de 2020 nós vamos ver. Quem vai capitalizar esse descontentamento com o Bolsonaro? É Vera Magalhães, João Dória, são esses aí, Wilson Witzel, são esses que estão dizendo que o Bolsonaro é autoritário, incompetente, ou são os campos nacional e popular que nós estamos aqui já há muito tempo afirmando em relação à necessidade de que volte a ter um protagonismo? Perfeito, Rogério, mas aí vem a aflição de muita gente nesse momento, que é saber o seguinte, quer dizer, como combater esse tipo de comunicação, esse tipo de violência, esse tipo de sabotagem do debate. Muita gente se pergunta, nós vamos ter de fazer aliança com golpistas?
E aí, a minha resposta, a priori, depois quero saber o que você pensa a respeito disso, é que não tem condições de ir para cima de um governo desse só com o segmento tradicional de esquerda do país, até eleitoralmente falando também. E aí vem aquelas angústias, porque as pessoas estão traumatizadas ainda. Tá, fala em Marta Suplicy, as pessoas já querem, não quero nem ver na minha frente. Se falar que nem João Dória também, a gente entende que existe aí também a gradação de apoio à democracia de cada um deles. Todos eles foram golpistas efetivamente, mas até Dilma Rousseff falou recentemente, vai ser preciso conversar com golpistas. Como é que a gente resolve esse dilema? Esse é um problema muito sério, porque eu acho que realmente a gente vai ter que entender sob a égide de uma gradação. Por quê? Porque você tem setores aí, por exemplo, falando em João Dória, que são setores que defendem parte da sociedade que está dolarizada. É gente que tem dinheiro no exterior, inclusive mesmo dentro da classe política, é gente que está dolarizada. Eles não estão só alijados do sentimento de nacional e popular em razão de uma ideia supremacista de classe. Eles estão, inclusive, por interesses econômicos, por interesses corporativos, por interesses de várias montas, alinhados com interesses estrangeiros. O caso do Dória, no meu entendimento, é um caso explícito nesse sentido. Para ele tem muito mais identidade com Miami do que com o Brasil, do que com São Paulo, do que com a periferia de São Paulo, com o interior do Estado. O sentimento que levou ele à vitória, certamente é parte desse sentimento que foi construído de antipetismo, de narrativa equivocada em relação ao que existia nos governos nacionais e populares. E essa aliança contou com parte da mídia corporativa, que eu acho que a figura da Vera hoje representa, de alguma forma, uma defensora de modelo de casta, claramente é alguém que defende interesses e premissas que são exclusivistas, né? Agora, com alguém, né, dentro desse leque, eu não mais acredito que a gente tenha a condição de estabelecer alguma coisa aqui, como no caso, por exemplo, do modelo português ou do modelo espanhol. Porque aqui a coisa ficou muito nítida, no sentido de que existe uma agenda econômica comum. Não foi só no ataque à Previdência em relação aos ataques trabalhistas. Mesmo quando a gente fala em entrega do patrimônio nacional, para grande parte desses que se aliaram ao golpe, isso não interessa. Não tem problema. Pode entregar. Eles são favoráveis até a que isso aconteça, né? Tem aí muita coisa por trás disso. Tem as comissões das privatizações, tem as relações que se insertam a partir desses modelos de privatização, tem o aninhar dentro de órgãos reguladores do governo. Eles criticam o governo como agente de bem-estar social, mas eles adoram uma mamata. Adoram. Eles adoram estar perto de todas as esferas de poder. Então, a gente vai ter que ter uma peneira, tentar separar um pouco o joio do trigo e tentar colocar do nosso lado, nessa corrida, talvez pessoas que estivessem descontentes ou alijadas de um compromisso com o governo nacional e popular, por N razões. Por exemplo, o caso da Marta Suplicy é um caso que eu julgo que tem muito mais a ver com questões pessoais, de ego, de vaidade, de ambições feridas, do que de alinhamento com a agenda da finança transnacional. Eu acho que, talvez, dependendo do contexto, né, apesar de eu, num primeiro momento, ter me colocado contra, mas avaliando, se necessário for, avaliando com mais calma, talvez pessoas como a Marta possam contribuir, de alguma forma, para que a gente possa derrocar essas forças. Agora, com Dória, por exemplo, não dá, né? Dória é complicado. Agora, eu vou permita fazer um comentário, que é o seguinte: o Lula governou com o Renan Calheiros, com Sarney, e, evidentemente, o protagonista, digamos, o elemento mais forte, política e historicamente ali estabelecido, é o Lula, é o PT. Não tem dúvida disso. Ele mudou a realidade do Brasil fazendo essa concertação. Quer dizer, tirar 40 milhões da pobreza. Quando todo mundo elogia o PT, tirou 40 milhões da pobreza, construiu 2 hidrelétricas, investiu na Petrobras em tecnologia, descobriu o pré-sal, fez um colchão de 400 bilhões para o país. Mas não fez sozinho. É preciso a gente entender isso. Claro que são gradações diferentes de participação. E aqui, eu estou dizendo isso até porque tem uma internauta aqui que está dizendo, deixa eu só localizar, que a última grande costura foi feita por Lula.
o Brasil tem essa tendência, né? Tem uma tendência política de abarcar toda a complexidade da sociedade brasileira e você ter grupos que vão dirigir o país em determinados turnos. O Lula furou essa lógica, porque ele é de outro grupo, que não o grupo financista, digamos assim, e aí subverteu e levou a gente, quer dizer, nós tivemos 13 anos, basicamente, de estabilidade nesse sentido, né? Comenta para a gente, depois eu vou fazer outra pegada. Por outro lado, ao cabo, ele foi traído. Não só ele foi traído, como o ideal foi traído, porque o ideal de concertação, o ideal de conciliação, o ideal de que era possível estabelecer um pacto geral, onde todos ganhassem, aonde não é um jogo de soma zero. Ele não tirou de ninguém, isso a gente já falou inúmeras vezes. Ganharam bancos, ganharam oligopólios, duopólios, cartéis, todo mundo ganhou, no sentido de que o que houve, na verdade, de acréscimo foi que você fez com que as classes menos privilegiadas subissem 1 ou 2 degraus e pudessem receber um mínimo de cidadania e de dignidade. O que parece que já incomodou sobremaneira vários estratos, não só das elites predadores e predatórias, como da classe média também. Então, essa equação é uma equação que, claro, teve muitos benefícios sobre o aspecto prático, mas com a qual partes dessa elite predatória e desta classe média eugenista, racista, exclusivista, não toparam conviver até o final. No primeiro momento em que eles tiveram a possibilidade de se alinhar com interesses externos à democracia, nacionais ou internacionais, eles largaram o governo da presidenta Dilma, largaram o legado do presidente Lula. Então, é uma equação difícil, porque, de um lado, naquele momento todo mundo ganhou, mas quando eles sentiram que eles poderiam prescindir de uma situação onde todos ganhassem e permanecessem apenas eles capitalizando o poder político e econômico, eles deram pé na bunda do Lula e da Dilma, né? Eu acho que o Lula tem uma inteligência muito, muito, muito além do que a nossa van filosofia, porque ele dizia sempre... Eu me lembro quando Severino Cavalcante ganhou a presidência da Câmara, afrontando o governo Lula. Você lembra disso? Lembro, né? Acho que em 2008, não me lembro, ou um pouco antes. Aí o Lula simplesmente dizia o seguinte: ele ganhou, as pessoas elegeram, eu tenho de respeitar. O Lula tem essa grandeza dentro dele. O cara é um coronel ou é um sujeito tipo Bolsonaro, mas foi eleito pelo voto popular, é deputado do baixo clero, eu tenho de respeitar a presença dele e vou ter de conversar com ele, porque ele representa a sociedade brasileira. É uma clareza, é uma compreensão da democracia muito mais sofisticada, eu acho, do que muitos intelectuais aí que fazem uma compreensão seletiva, né, Anny Tablian? Agora, fato é, será que nós estamos à altura de compreender a democracia como Lula compreende? Então, porque, veja, eu entendo dessa forma, e no primeiro momento, muitas vezes, inclusive aqui no nosso papo, eu falei sobre a defesa de um modelo de pacto como o Pacto de Moncloa pela democracia contra o aspecto autoritário, arbitrário e antinacional desse governo. O que nós estamos vendo durante esse processo é que existem frações expressivas importantes que hoje se dizem inconformes com o governo do Bolsonaro, como o caso dos jornalões, como o caso de setores da Jovem Pan, da Bandeirantes, como o caso de setores da própria Globo, Merval Pereira, Gerson Camarote, etc., que não mostram um arrependimento em relação ao que produziram, aos efeitos do que foi tido a partir das ações que eles tiveram, que levaram ao golpe da presidenta Dilma. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Certamente existem setores que perceberam a bobagem que fizeram e que certamente se alinharão novamente com o interesse nacional e popular. Mas existem setores que são antinacionais e antipopulares. Essa é uma conta muito difícil e cuja a narrativa, a sensibilidade, aí uma figura com a experiência, com a importância, com o trânsito que o Lula tem, é muito importante, inclusive no sentido de ouvir todas essas perspectivas para que possa também perceber para que caminhos vale ou não a pena nós darmos, nesse momento, a uma espécie de uma guinada, porque o Dória, por exemplo, eu insisto no Dória, o Dória e a Vera Magalhães não me parecem aliados convenientes. Eu estou dando risada aqui, Rogério, porque de repente me veio na cabeça o seguinte: o Lula pega todo mundo, esse Dória, Vera Magalhães, Merval, põe tudo no bolso. Se a situação, né, caminhar para uma redemocratização, para um fortalecimento de instituições no Brasil,
gradativamente. O Lula está fazendo isso, acho que com muita elegância e discrição. Ele não está querendo chamar, ele não está gritando por aí. Você percebe que ele está num modo quase que de espera, evidentemente, sem deixar de aparecer, porque a militância clama a presença dele. Mas eu sinto, ele tem essa grandeza, né? essa inteligência e realmente esse protagonismo aí no processo. Eu vou colocar uma foto aqui para a gente, e aí a gente vai comentar esse tema aqui. Deixa eu colocar para você. É a foto. Esse navio aqui, deixa eu ver o nome dele, que está aqui do ladinho, é Stellar Banner. É um navio contratado pela Vale, está afundando, se já não afundou completamente, no litoral do Maranhão. Ele tem 294,8 mil toneladas de minério, tem óleo também, 3 mil toneladas de óleo. E aqui, Rogério, é a plataforma P-36 afundando da Petrobras em 2001, pelo descaso da Petrobras que foi feito e a tentativa de privatização também pelo terminal governo Fernando Henrique Cardoso, que não conseguiu, em função de uma greve dos petroleiros daquele ano. Estou colocando as imagens porque a gente tem de lembrar de uma herança também desse período do PSDB na presidência da República. Privatizou a Vale por 3,3 bilhões. Nós temos a Vale aí envolvida nos maiores catástrofes ambientais da história do Brasil. E agora temos esse navio também. Semioticamente me lembrou a questão da plataforma P-36 da Petrobras. Que balanço, se a gente for fazer um balanço dos últimos 40 anos do Brasil, rapidamente, um flash, só para a gente degustar aí um pouco o que nos levou a esse momento, né? Tem de entender a história, né? Vamos lembrar, isso é importante, é condição fundamental. A gente tem que saber o que aconteceu no passado, o que está acontecendo aqui agora, para que a gente possa, perspectivas de futuro, serem projetadas com maior possibilidade de êxito. Se você voltar para o modelo da formação da Petrobras, nós vamos voltar para o governo Getúlio, para 1953, quando a Petrobras era uma ânsia de toda a sociedade brasileira, inclusive do empresariado. Aí, se nós caminharmos no governo João Goulart, quando o João Goulart vai e inaugura a Cosipa, em 1963, em Cubatão. Também era uma ambição de todo o empresariado, a Companhia Siderúrgica Paulista. Era uma ambição do empresariado com viés nacional e sob a égide da valorização do trabalho. Você tem o governo Getúlio, que valoriza o nacional, o popular e o trabalho, de alguma forma. Você tem o governo João Goulart, que faz a mesma abordagem. O governo do Lula e o governo da Dilma, depois da ditadura militar, depois de Sarney, depois de Collor, Itamar e Fernando Henrique, retoma esse viés, essa perspectiva, e nós temos, durante todo esse processo na República de hegemonia dos militares, da ditadura civil-militar que ocorre de 64 a 85, e dos governos que sucedem essa ditadura civil-militar a partir do Sarney, a perspectiva de que o nacional e o popular são situações que podem ser colocadas em segundo ou terceiro plano. Tem um exemplo, Conde, que recentemente, eu acho que essa sua imagem fala muito a respeito, que dias atrás uma plataforma da Petrobras foi parar na orla de Niterói, está lembrado? Vi, exatamente. Então, quer dizer, isso é mais uma vez a demonstração que volta ao descaso que havia no final do governo Fernando Henrique Cardoso, com o próprio nacional, com a Petrobras, com a ideia de que o Brasil precise ou possa ter a administração das suas próprias riquezas e recursos em prol do seu povo. O descaso, inclusive isso me preocupa sobremaneira, porque eu acho que a Petrobras pode ser vítima de uma depreciação do patrimônio por falta de investimento, por falta de vontade política, que num determinado momento eles digam que a sua privatização seja irreversível em falta da deterioração do patrimônio da empresa. Esse indício de Niterói é significativo. Esse indício de 2001 também foi significativo, na medida que eles tentaram mudar o nome da Petrobras até, você deve lembrar, para Petrobrax, né? Com o objetivo já de descaracterizar esse vínculo da Petrobras com o Brasil e com o povo brasileiro. Ia mudar, ia tirar o S e a empresa ia se chamar Petrobrax, com X, já com o intuito de descaracterizar ou desvincular a ideia de que seja um próprio nacional. Eu tenho muito receio que esse governo do Bolsonaro, que critica tudo que advém do Estado, da administração do Estado, dos bens do Estado e para benefício da população, principalmente daqueles menos favorecidos, possa levar a administração a um sentido de deterioração, depreciação do patrimônio, que em um determinado momento eles digam, quer saber, não tem outra alternativa, não é questão de querer ou não querer.
Ou nós privatizamos, ou nós sucateamos a empresa a tal ponto que ela já se tornou inviável. Isso é bastante preocupante, é sintomático e é repetição do que aconteceu já no apagar das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa é mais uma questão que nos coloca a ideia da égide da unidade nacional como necessária em relação ao enfrentamento ao momento que a gente está vivendo. Eu cobrei algumas vezes, recentemente, que os nossos representantes, deputados, deputadas, senadores e senadoras, defendessem, além desse ataque permanente e justificado à milícia, a questão da gênese do processo. Quem colocou a milícia no poder? Ou quem colocou a Petrobras nessa situação de vulnerabilidade em que se encontra hoje? Como começa todo esse processo? O que é 2013? O que é a derrubada da Dilma? O que é a prisão política do Lula? Porque nós precisamos enxergar quem são os nossos verdadeiros inimigos. Sem isso, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Não é só procurando o Queiroz que nós vamos achar a forma de enfrentar esse processo. Eu me lembro, eu entrevistei várias lideranças das periferias do Rio de Janeiro e eles tinham muitas críticas. Eles têm críticas ao PT, muitas críticas também às UPPs, né, as unidades pacificadoras que foram ali colocadas nos governos em parceria com os governos Lula e Dilma. Você sabe que o PP é oriunda do processo de ocupação do Haiti, né? Né? Tem a engenharia, né, é a mesma, né? É o mesmo modelo que eles adotaram em Porto Príncipe, em Belém, em Tessolé, eles importaram para cá com as UPPs. E tem uma outra coisa aí que tem muito fundamento com a situação que a gente vive hoje, dessa demanda da excludente de antijuridicidade. Ouvidos todos os líderes da MINUSTAH no Haiti e perguntados a respeito das semelhanças das UPPs e da GLO aqui no Rio de Janeiro em relação à atuação no Haiti, eles sempre disseram que aqui havia uma diferença, que aqui eles tinham restrições legais para agir, que lá eles não tinham, e já pleiteavam todos os líderes da MINUSTAH, Heleno, Ramos, Ajax, Pujol, todo esse pessoal ali que está do lado do Bolsonaro no Planalto, né? Exceto Santos Cruz, que também defende, mas já saiu, que eles devam ter a excludente de antijuridicidade. Ou seja, cara, eles querem licença para matar. Você está me chamando a atenção para uma coisa que eu não tinha pensado até hoje, Rogério, que é o seguinte: o núcleo duro militar do governo Bolsonaro é egresso da MINUSTAH, confere? Da Força Brasileira no Haiti, naquela que foi muito elogiada e que nós tínhamos muito respeito e orgulho dessas forças. Agora, me parece que, a despeito do trabalho, que tem denúncias também de problemas que os militares brasileiros tiveram no Haiti. Eu não tenho concretamente essas informações, talvez você tenha, mas a questão que eu quero colocar é a seguinte agora para você. Nasce ali essa vocação para produzir um Estado paralelo, militarizado, e também tomar conta do Brasil. Quer dizer, a gente tomou conta do Haiti, vamos tomar conta do Brasil também, que é uma vergonha. Acho que é um pouco isso, né? Aparentemente sim, Conde, aparentemente sim. E aí, só para complementar, mas na cabeça do governo civil, agora a gente fala do governo civil Lula e Dilma, né? Dos governos civis Lula e Dilma, eles estavam querendo simplesmente trazer um pouco de cidadania para as periferias dos morros do Rio de Janeiro, que sofriam demais com o tráfico, né? E a gente via acontecer. O Lula chegou a visitar a Rocinha, eles fizeram aquele elevador, todo mundo, muita gente criticava, falava, isso aí não presta para nada, mas comparando com o que se tem hoje tem o abandono completo, né? E naquele momento tinha a presença do Estado. O que você teria a dizer um pouco mais sobre essa questão? São visões discrepantes da organização social, inclusive, que tem discrepâncias na antropologia, na sociologia, no modelo de concepção da relação do Estado, das instituições do Estado com a sociedade. Porque quando você tem alguma coisa parecida, né, quando você tem lá os modelos que foram a gênese das UPPs aqui no Rio de Janeiro, nas favelas do Haiti, você também tem uma série de serviços sociais que, em tese, são prestados pelas forças militares. Então, eles participam do processo de atendimento à saúde, do processo de atendimento a uma educação básica. Eles são, na verdade, uma estação que seria análoga à presença do Estado, do governo do Rio de Janeiro nas favelas, no caso das UPPs, que não veio junto, né? Porque o PP tinha muito mais a cara de uma ação repressora
do que uma ação que levasse também educação, saúde e esse trato das necessidades, das demandas sociais da população, mas ele passa por uma presunção de superioridade. Por isso, mais uma vez, fica a menção àquele Missão Haiti, que é organizado pelo Marcelo Castro, quando ele ouve os comandantes os Force Commanders, os comandantes da força lá da MINUSTAH no Haiti. Todos eles têm uma visão muito parecida. Eles têm uma visão quase no sentido de que a sociedade ela não tem condição de andar por si sem uma disciplina muito forte que seja caracterizada por uma supremacia daqueles que gozariam de privilégios socioeconômicos, culturais, em relação à massa. É quase uma presunção. Por exemplo, quando você fala na organização de um governo de caráter militar em detrimento do civil, os comandantes da MINUSTAH, quando eles se relacionavam com os presidentes civis do Haiti, eleitos no Haiti, eles se relacionavam quase que com... Está nas entrelinhas, isso não é explícito, mas quase que com um certo desdém em relação ao poder civil. É uma coisa muito antiga, é uma coisa que pressupõe que a sociedade só funciona se houver, como se fosse uma grande escola militar, nos moldes pretéritos antigos, para que a sociedade possa funcionar na medida em que ela tem limites muito bem estabelecidos e que, se não forem cumpridos, a repressão será severa. Eles têm essa concepção, é parte do ideário deles. E tem alguma coisa que é mais grave, Conde, que é o alinhamento explícito, generoso e praticamente abertas, as claras, com a política dos Estados Unidos da América do Norte. Sempre foi assim, o Zé Dirceu falou isso naquele último artigo dele importante sobre a ameaça real de uma espécie de recal desse golpe parlamentar, transformando, que já está quase que transformado, vamos falar disso na sequência. Eu não posso digredir tanto aqui e avançar, porque senão eu não dou atenção aqui para o bate-papo e eu quero ler alguns comentários aqui. Sheila Scolari dando boa tarde, Karina dizendo Conde Anitta, combinação perfeita, valeu. Claudete Fleck está dizendo que o Paulo Guedes Fezes, né, já levou o Chile para o ralo. Meyer, do Rio de Janeiro, presente. Fabrício Tavares, Conde, procure as falas do antropólogo Piero Lehner, da UFSCar. Conheço o Piero Lehner. Ele fez etnografias junto a membros das Forças Armadas e tem muito a dizer sobre a atual relação dos milicos com a política. Eu li um artigo importante do Lehner há um tempo atrás, falando sobre a questão dos militares realmente. Obrigado, Fabrício, pelo toque aqui. Patrícia Maria Oliveira Braga, pobre direita é que nem barata elogiando inseticida. Frase no YouTube. É isso. Vamos para o tema condutor aqui do nosso Conde Anitta de hoje, que é o Sérgio Moro nesse tanque que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Aqui está o Sérgio Moro, você vê que bonitinho ele saindo aqui de dentro, é um urutu. Esse tanque era feito aqui pertinho de casa, aqui na Ingesa, em Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Tem aqui um militar, ele foi um desfile, uma vistoria que ele fez, e eu diria, não vem ao caso. Que imagem é essa? Anne Tablian, Sérgio Moro, num tanque. Eles querem realmente causar, né? Ele postou nas redes sociais essa foto aí com o tanque. Como é que você interpreta essa? É um recado? Eu era garoto, eu costumava passar algumas férias de final de ano em Foz do Iguaçu, ali na Tríplice Fronteira, perto da então Ciudad Presidente Stroessner, né? Que hoje chama Ciudad del Este. É a época do Paraguai do Alfredo Stroessner. Essa imagem me lembra muito o Paraguai do Alfredo Stroessner, né? E é mais uma afirmação do que nós estamos vivendo aqui no modelo que tudo que foi dito durante a campanha dava conta de que não queriam, esses aí propagadores de mentiras nos aplicativos, que nós fôssemos uma nova Venezuela. Hoje nós somos uma Colômbia com a atuação de grupos paramilitares de extrema-direita, com a atuação de parte do judiciário absolutamente ideologizado, com parte da sociedade, do empresariado com um sentimento antinacional e popular, explícito no seu amor maior por Miami do que pelas praias do Nordeste brasileiro, por exemplo. Pela Disneylândia, né? Adoram. Olha, hoje está, tudo bem, não é 100% Miami, tem muitos que gostam de Cascais, de Lisboa, mas tem uma total alienação e desprezo em relação ao Brasil, o povo brasileiro. Total desprezo. Eu digo muito, né? Eu sempre digo, olha, parte da minha participação nesse processo de vir para a rede social para falar a respeito desse processo
parte da premissa de que eu assisti isso de dentro. Nenhum deles tem a clareza e a consciência da responsabilidade do Lula pelos crimes que lhes foram imputados. Eles sabem que o Lula é inocente, mas o que acontece? Convém para essa gente ter um governo exclusivista, um governo que preserva privilégio, um governo que leva a ideia de que pode administrar o sentimento do povo com mentira. Então, tudo isso, para mim, está caracterizado nessa imagem do Sérgio Moro. É um Brasil do Stroessner, é um Brasil do Chapo, né, do México, do cartel de Sinaloa, do México do Peña Nieto, do México do Vicente Fox, do Carlos Salinas de Gortari, né? Quando saiu o PRI do poder no México, entrou o PAN, aí diziam, não, o PAN é um João Dória do México, né? O PAN é como se fossem pessoas que tivessem apreço à democracia, e aí eles diziam muito, o crime está baixando, estamos aprendendo drogas. Aí eu convido as pessoas, para que a gente não fique aqui tratando disso no detalhe, para que assistam o seriado El Chapo na Netflix, para verificar o que acontecia quando eram dadas as notícias do desbaratamento de gangues, de quadrilhas, ou da diminuição da criminalidade. Havia, naquele caso, uma associação do Estado com outros grupos, em detrimento daqueles que eram desbaratados. Não estou dizendo que necessariamente esteja acontecendo isso no Brasil, mas a impressão que dá, pelo que a gente consegue depreender, é que eles estão achando que podem tudo, que estão acima do bem e do mal. E, Conde, você viu aí o caso do Moro em relação à festa lá em Belém do Pará, que os cartazes foram afixados, que seriam detratórios em relação ao Bolsonaro, e ele disse que precisava de um inquérito, porque tratava-se de crime e tudo mais, e até atacou a Folha de São Paulo. Não entendo qual é a surpresa que vocês têm. Agora, quando o Eduardo Bolsonaro posta uma foto lá do mamãe, lá, não sei das quantas, lá do MBL, com uma metralhadora, dizendo que quer o matar, aquilo não é entendido como alguma coisa que possa, de alguma forma, macular a ordem social e a segurança do país. Quer dizer, está muito feio o negócio. De fato, você tirou a palavra da minha boca. Está feio, né? Está feio, está feio. Esteticamente é grotesco, é grosseiro esteticamente. E aí eu queria dizer o seguinte, realmente, como nós estamos ainda traumatizados com golpe, com prisão de Lula e com outras tantas coisas que vão se sucedendo, é uma questão de tempo. Eu acho que o tempo acelera, essa turma tende a se apodrecer, tende a tomar o cuidado justamente para que esse poder não seja transferido para os militares. Eu pensei, já que o Bolsonaro gosta tanto de militar e o Paulo Guedes está a perigo, e eu queria falar um pouquinho de economia com você, eu podia levar um general para o Ministério da Economia, né? Resolver essa economia de uma vez, né? Não, o dólar vai cair porque eu vou mandar. Não seria bom ter um militar com autoridade no Ministério da Economia, Sanita? Conde, é o tesão do Heleno, né? É a narrativa que ele faz como primeiro comandante da MINUSTAH lá no Missão Haiti, de que determinadas situações demandam o exercício do uso da força, para o que ele julga que seria um benefício a posteriori da sociedade como um todo. É o grande lance que a psicanálise define como delírio de superioridade. Eles pressupõem que, por alguma razão, eles estejam acima da lei, acima do bem e do mal, em função de alguma percepção deturpada que tem a respeito de si mesmos e da investidura que detêm. Quer dizer, eles não se veem na investidura, eles se veem como se fossem agentes de algo que esteja realmente acima do bem e do mal. E essa percepção é absolutamente possível, é passível de realização dentro de uma concepção como essa. Eu acho que eles gostam muito do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro ainda daria uma cara, eventualmente, de poder civil sendo exercido sob a égide de uma pretensa democracia cosmética, mas com eles respaldando. Está muito claro, olha, o Moro ele já fez papelão quando houve o caso do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Em relação ao caso Flávio e ao caso Queiroz, eu não digo só sobre a égide da legalidade, sobre a questão da manifestação política. Ele já deu vexame quando houve esse caso na SECOM, do Weigarten e do Lieberman, que eu afirmei várias vezes, não caem. Não caem, só caem. Não caiu, o Weigarten está lá forte. Eles são fortes, eles só caem se o grupo que colocou ele no poder... O que eu digo é o seguinte, olha, sem meias palavras, o Bolsonaro não tem força para derrubá-lo. O que existe de possibilidade concreta é que o grupo que o colocou acreditasse que o desgaste que estava sendo gerado fosse tão grande que valeria a pena
retirá-lo de cena, mas não abandoná-lo. Isso sim. Mas o Bolsonaro não tem força para tirar o Weingarten. Agora, o que eles fazem está ficando feio esteticamente. O Sérgio Moro vê tantos escândalos e que dizem respeito ao grupo político dele, ou a quem ele suporta, e ele, ou se exime ou procura justificar. E tenta encontrar pelo em ovo com relação a quem são os opositores políticos. Tá muito... Eu tô lembrando aqui do livro do Paulo Nogueira Batista, que é O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. O Brasil é muito grande e não vai aguentar muito tempo esse tipo de situação, né? A despeito do desejo dos segmentos progressistas ou não, não aguenta, estruturalmente não aguenta. As pessoas, né? A sociedade é muito complexa, tem muita gente no Brasil. Muita gente que não está aqui com a gente comentando, mas que tem pleno direito, e é a maioria esmagadora do país. Quer dizer, nós somos uma minoria aqui que estamos na internet, manifestando, antecipando alguns cenários, mas o país todo, é aquilo que eu tenho tentado colocar em alguns argumentos nas lives que eu estou fazendo, o movimento histórico é muito forte. Não é uma vontade pessoal de um líder que vai mudar aquilo que já está definido pela história nos próximos lances aqui no Brasil. Não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas sim, olha para o Bolsonaro, você olha para o governo dele, olha para a população brasileira, olha para o cenário mundial, você fala, isso aqui não prospera. Né? Inclusive, lembrando, remarcando que nós não postulamos por alinhamento com nenhuma potência imperial, com nenhum tipo de influência estrangeira, porque a narrativa que foi dada era que a candidatura representada, as forças que representavam a aliança que sustentava o Haddad, estaria alinhada com Cuba, com Venezuela, com Rússia, com China. O título do livro do Paulo Nogueira Batista acho que sintetiza isso em sentido contrário. Nós não precisamos de nenhum tutor. Nós não precisamos nem dos Estados Unidos da América do Norte, nem da China, nem da Rússia, nem de Cuba, nem da Venezuela, nem de ninguém. Nós podemos manter relações respeitosas, com cordura, com respeito, com alto nível, altivas e ativas, efetivamente, como sempre remarca o Celso Amorim, sem termos a possibilidade de nos alinharmos de maneira automática. Hoje você vê o Ernesto Araújo falando, ele diz o seguinte, não, nós somos alinhados sim com os Estados Unidos da América do Norte por uma questão de caráter estratégico. O que eles fizerem ou determinarem que façamos, faremos. Quer legitimar um tipo de apequenar do Brasil que não é possível que nós admitamos. E ainda falando um pouquinho sobre o Sérgio Moro, eu acho que é uma coisa que a gente tratou na situação daí durante os últimos dias, lá, a partir da situação que ocorreu com o Cid Gomes, lá em Fortaleza, lá em Sobral. Não é possível que eles discutam a GLO mais uma semana, como se estivesse fazendo um grande favor no estado do Ceará. O Flávio Dino hoje falou sobre a possibilidade de levar polícias militares de 4 estados do Ceará para conter o motim que ali acontece. Eu tenho muito receio que, se isso se consolidar, se essa questão do pode tudo, de faz tudo e não importa, porque estamos armados, estamos acima do bem e do mal, nós possamos ter uma desorganização do tecido social brasileiro que leve, mais hora, menos hora, à instituição, efetivamente, de um regime ainda mais fechado e mais difícil de ser revertido no prazo. Como o Exército Brasileiro, a expectativa que existia era que a GLO iria garantir a manutenção da ordem lá no estado do Ceará e que não iriam permitir que pessoas andassem com balaclavas, andassem com viaturas para intimidar comerciantes. Isso não pode, gente. Eu sou um sujeito que aprecio, tenho muitos amigos policiais, aprecio o trabalho da polícia, inclusive muita gente critica, aprecio o trabalho da boa polícia, mas amotinado contra a Constituição Federal, tem vídeo de cara com arma na mão, dizendo que ameaçando o governador Camilo Santana, dando a cara. Poxa, que situação que nós estamos chegando. Inclusive, o Exército Brasileiro, através dos seus oficiais de alta patente, deveriam, nesse momento, se manifestar para, inclusive, mostrarem que efetivamente defendem o que dizem em tese que defendem, que é a disciplina, que é a hierarquia. Como? Estão brincando de democracia no Brasil, nós estamos correndo risco, viu, Cláudio? Não, sem dúvida nenhuma, a gente corre risco. Quando eu digo que não tem como prosperar esse sistema, né, Bolsonaro, pensando na própria democracia, quer dizer, ele não corresponde aos anseios de uma sociedade e pode se impor justamente miseravelmente através da força. Wagner Vasconcelos, Conde, teu sotaque lembra o nordestino, não em todo o Nordeste, no fonema T.
como na sua fala. Olha que bonitinho, bonitinho. Obrigado. Adoro ter o sotaque um pouco nordestino, porque eu gosto de ser um pouco nordestino também. Anália Torres, olá, cara pálidas. Claudete Fleck dizendo, também gaúcha, Novo Hamburgo. Heloísa Helena Dias Leite, desmoralizado, capanga de miliciano, vergonha do Brasil. Juarez Ramone está dizendo aqui, Moro abre mão contra os punks do Rio Grande do Norte. Que realidade doída é essa? Acho que os punks de Belém do Pará, né? Se não me engano. Não sei se tem outros grupos de rock também que foram envolvidos aí, que foram colocados nesse pacote aí que o Moro, mais uma vez, saiu em defesa do Bolsonaro por essas razões que a gente já conhece. César Cieza Pinta dizendo, Noia tem cada padaria legal, eu sou do Portinho. O pessoal assiste o Conde Anitta aqui tomando café e tal, na maior... tomando um cafezinho e curtindo aqui esse debate, esse papo. Anitta, economia, vamos falar rapidamente sobre o dólar 4,51, Bolsa despencou, em grande medida em função da epidemia de coronavírus no mundo todo. Aqui no Brasil, acabei de ver, já são 183 casos confirmados. Bolsonaro também é um pé frio desgraçado, né? Porque a situação, quer dizer, cenário internacional hostil, não tem política de comércio exterior, a gente tem fuga de dólares já há um bom tempo e agora se acelerou em função dessa trepidação nos mercados em função da epidemia de coronavírus. E o Paulo Guedes está lá, né? Quer dizer, sem resultados, sem crescimento. A imprensa, os jornalistas, esse clima do Twitter que se deu ontem, Jean Willis falando sobre a Vera Magalhães, aí vem também o pessoal do The Intercept, todo mundo comentando. E agora, né? Agora vocês se arrependeram? Como é que a gente sai dessa encalacrada? Eu acho que tem problema de fundamento também na economia brasileira, né? A Bolsa brasileira foi uma das que mais sofreu, quando, na verdade, o Brasil é um dos países que, teoricamente, mesmo agora com casos suspeitos, com essa confirmação desse caso aí no Morumbi, que foi o primeiro caso confirmado com contraprova, agora com mais de 180 casos de suspeita, né, de coronavírus, mas ainda não seria, vamos dizer, um país fortemente ameaçado por uma questão de números expressivos, de risco absolutamente expressivo. Eu acho que existem problemas de fundamento na economia brasileira. Existe o problema do desemprego absolutamente não controlado, do subemprego, né, dos pequenos comércios no Brasil inteiro tendo problemas em relação à baixa nas vendas, decorrente, inclusive, desse desprestígio à Seguridade Social, da diminuição da renda das famílias de menor poder aquisitivo. Acho que a gente tem problemas de fundamento na economia brasileira muito sérios, problemas sérios também em relação à questão dos serviços da dívida, que são priorizados em relação a novos investimentos. Os serviços da dívida eles são pagos em relação a situações de compromissos contraídos anteriormente. Então, não são novos fluxos de capital que vêm para programas como, por exemplo, foi o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E esses problemas de fundamento, numa situação de crise, dessa crise internacional que tem esse apelo aí do coronavírus, tem o apelo também do conflito que está se exacerbando lá na província de Idlib, na Síria, entre russos e turcos, que pode colocar o mundo aí também sob risco em relação às suas fontes de provisão de energia. Você tem falado muito disso, né, Rogério? A gente acabou não trazendo essa pauta internacional, mas eu queria que você falasse pelo menos rapidinho para a gente o que está acontecendo na Síria. Claro, na Síria o que acontece é o seguinte, na província noroeste de Idlib, que é uma província fronteiriça com a Turquia, existe uma presença muito grande de mercenários, terroristas extremistas, ligados a grupos próximos da Al-Qaeda, Jabhat Nusra, e grupos que são próximos dos interesses do governo turco, que estavam, nesses últimos dias, perdendo terreno para as tropas do exército sírio. O que acontece? No momento em que eles começam a avançar, o exército sírio, com apoio da aviação de guerra russa, os turcos entram em campo, atravessando seus tanques e sua artilharia dentro do território sírio. Aí, no dia de ontem, primeiro os turcos atiraram com foguetes terra-ar contra aviões russos, não acertaram. Aí, aviões russos e sírios bombardearam as posições turcas dentro da Síria. Dezenas de soldados turcos morreram. Isso gerou uma reunião de emergência na Turquia, o Erdogan pedindo auxílio da OTAN e hoje, durante o dia de hoje, atacando as forças sírias,
abertamente dentro da província de Idlib, uma situação que opõe hoje abertamente sírios e turcos. Mas os russos estão muito próximos de se envolver nessa situação, porque o Erdogan quer que os sírios recuem dentro do território sírio. E os sírios não vão permitir esse recuo, e os russos também, me parece, que não vão solicitar aos sírios que façam isso. Então, o risco de confronto entre Rússia e Turquia é um risco de confronto em sentido maior, olhando um pouquinho mais para frente, de um confronto entre Rússia e OTAN. Né? Pode colocar o mundo numa situação de extremo risco, de uma conflagração que fuja de controle. Ali é uma situação muito séria. Muito bom, Rogério Netablian, você me lembrar a gente disso. Acho que a gente poderia fazer um programa sobre isso. Eu sei que você está fazendo lives explicando essa questão na Síria para os teus internautas seguidores. Lembrando, fechando aqui o Conde Anita, inscrições para o meu canal, aqui o canal do Conde, que vocês estão aqui assistindo esse programa, e também para o canal do Rogério Netablian. Seguir o Rogério Netablian também no Facebook, no Twitter, para a gente... Sabe o que eu estou sentindo, Rogério? Daqui a pouco, as nossas redes... elas vão ter, como já aconteceu em outros momentos, né? As coisas estão um pouco assim... você está num crescimento muito grande, isso é muito bacana. Mas daqui a pouco elas vão crescer muito mais, porque a gente vai ter de discutir o país de maneira muito mais frontal em alguns meses, porque realmente essa situação, esse impasse, esse jornalismo que está sendo praticado aí pelos grandes... empresas de jornalismo brasileiro, não está dando conta da gravidade da situação que está acontecendo no Brasil, socialmente falando, e realmente o país pode explodir. E aí, quando explodir, não estou dizendo que vai explodir com violência, mas explodir também na demanda por conteúdo digital, que eu acho que é a praia onde a gente está entrincheirado aqui. Quero agradecer profundamente mais sua presença aqui. Talvez a gente se encontre antes do que a gente espere. Vamos combinar isso nos próximos dias. Agradecer o público que acompanhou aqui o Conde Anita. Daqui a pouco eu venho com a live, só para dar um alô, só para fazer um resumo de tudo para vocês. E, Anita, você tem mais live hoje? Fazer mais tarde, né, Conde? Agora você faz a live das 18 agora às 19 horas, aproximadamente, é isso? Não, vou meia hora de live agora, das 18 até as 18h30. Quem sabe a gente entra logo na sequência aí para conversar com o pessoal. Isso aqui é uma dupla aqui harmônica na internet. Não, eu vou até 18h30, 18h30 você vai você. Esse é o Anita. Obrigado, querido. Beijo para você, viu? Beijo, obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Valeu, até a próxima. Já estou de volta aqui.